Todo mundo em algum momento da vida já se fez a seguinte pergunta: o que que eu tô fazendo da minha vida? Pode ter sido nos 20 anos, nos 30, nos 40, nos 50, nos 60. Pode ser naquele momento em que a vida mudou completamente, pode ser depois da maternidade, pode ser depois de uma separação, de um recomeço, pode ser depois de uma mudança de trabalho. São diferentes os contextos, mas em muitos momentos da vida essa pergunta pode surgir em diferentes cenários. O que eu estou fazendo da minha vida? E muitas vezes a vida ela continua funcionando, mas você não sente a vida funcionando tanto como ela deveria. Você não se conecta com aquilo que de fato está acontecendo e você constantemente se questiona: o que que eu estou fazendo? O que que eu posso fazer? O que que essa fase diz sobre a minha vida? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Todas essas questões ficam driblando a sua mente constantemente, te levando a muitas e muitas perguntas. E muitas vezes essas perguntas acabam ficando sem respostas. Não hoje. Aqui o intuito é te ajudar a pegar esse momento de crise para que você consiga ressignificar, elaborar, entender o que de fato está acontecendo dentro de você nesse exato momento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Autocuidado Emocional na Prática. Eu sou Rita Soares, sou criadora da comunidade do Autocuidado Emocional, sou psicanalista e é um prazer te acompanhar aqui nesse processo. Eu estou constantemente trazendo a sua consciência, aquilo que é necessário. Minha principal missão aqui é tornar a psicanálise compreensível, prática para o teu dia a dia. A gente chama psicanálise no cotidiano, para que você não só entenda como a sua mente funciona, mas entenda exatamente como fazê-la funcionar melhor. A gente traz aqui luz ao sofrimento psíquico que às vezes você nem entende ou nem consegue nomear. A gente trabalha algumas questões que muitas vezes você nem consegue compartilhar com as outras pessoas, que você acredita que é só você que sente, mas às vezes não é. É um conteúdo aqui em comum que muitas pessoas sentem, e esse então principalmente. Mas imagina que na sua vida, e quando a gente fala sobre crise existencial, se você viu o título desse vídeo, por isso que você está aqui, não significa que você quer largar tudo, que você está completamente desanimado ou algo do tipo, não. Como eu falei no início, a vida ela continua funcionando normalmente, mas algo dentro de você mudou. Tem um professor muito querido da escola de psicanálise que ele diz que é muito interessante quando a pessoa está nesse momento de crise existencial. Significa que ela está apta para acessar uma nova fase no seu autoconhecimento e para realizar mudanças reais e duradouras na sua vida. Isso é muito interessante. Então, se você está vivendo esse momento, meus parabéns, você está apto para entender mais sobre a sua mente e para olhar talvez a vida depois desse vídeo por um novo ângulo. E para começo de conversa, eu quero te contar uma metáfora. Imagina que muitas vezes a vida ela é como um teatro, como uma encenação no teatro. Imagina um ator que encena uma peça por muitos anos. Ele já decorou cada fala daquele personagem, os trejeitos daquele personagem, as características, ele incorporou aquele personagem. E depois de um tempo ele se percebe ao final de cada espetáculo, quando realmente ele recebe o aplauso da plateia, ele encerra aquela cena, ele sai daquele palco e ele continua com aqueles mesmos comportamentos. Ele continua falando como personagem, ele continua se portando como personagem, agindo como personagem em alguns momentos, porque ele se apegou tanto àquilo, ele fez aquilo por tantas vezes, que aquilo ali se tornou natural para ele, se tornou muito comum, virou a sua realidade. E aquilo que era só uma encenação vira de fato a sua vida, a sua personalidade. E talvez a sua vida nesse momento retrate exatamente o que eu te falei nessa metáfora. Talvez por muito tempo você precisou encenar algumas coisas e na psicanálise a gente não pergunta quem você é ou quem você quer ser. A primeira pergunta que eu acho que é importante ser feita é quem você precisou ser durante toda a sua vida para você sobreviver. Talvez você foi aquela pessoa que cresceu achando que você tinha que oferecer algo ao mundo, entregar algo ao mundo, sabe? Dar o seu melhor, fazer alguma coisa para ser aceito, digamos assim, para ser amado, para ser admirado, para garantir o teu lugar no mundo. De alguma forma você precisava provar o seu valor. E você se acostumou tanto com isso que você escolheu uma profissão de acordo com isso, que te trouxesse essa sensação, essa experiência emocional. Você escolheu os seus relacionamentos de acordo com essa carência, buscando essa experiência emocional.
Ou você talvez foi aquela pessoa que cresceu, aquela criança que cresceu num ambiente de muita pressão, de muita cobrança, precisou crescer cedo demais, virou aquela pessoa controladora. Chegou um determinado na vida que você percebeu que nem tudo você poderia controlar, que as pessoas poderiam te decepcionar, que a vida muitas vezes seria muito injusta para você, que nem tudo que você queria você iria conseguir alcançar da forma como você almejava. Então aquilo ali te gerou algo, te gerou um gatilho, te gerou um tipo de comportamento e você criou a fantasia de que se você se esforçar muito, de você ficar atenta, de que você for aquela pessoa sempre forte, você vai conseguir controlar tudo. Então, você na vida adulta é uma pessoa extremamente controladora. Então você percebe, a gente constantemente fala sobre isso aqui. Se você assistir a outros episódios, se você já participou de uma aula comigo, por exemplo, você vai ter essa clareza de que o seu passado ele ainda é muito atuante no seu presente. Os seus comportamentos do presente eles são muito explicados, eu não vou dizer justificados. A palavra que a gente pode usar é explicados por experiências do passado. Então você acaba se tornando aquilo. E muitas vezes essas experiências elas vão caminhando com você durante a sua vida, elas se tornam de fato a sua realidade. Em algum momento você precisou usar aquilo para sobreviver porque era importante, mas depois você tornou aquilo a tua realidade. Imagina como se você, quando criança, recebesse da vida uma mochila. E muitas experiências vão acontecendo e cada experiência é como uma pedra que você coloca dentro dessa mochila. Uma experiência de frustração, uma pedra você coloca dentro da mochila. Uma experiência de abandono, seja abandono físico por parte de alguém que você amava, seja abandono emocional de pessoas presentes ainda na sua vida. Mais uma pedra e você coloca dentro dessa mochila. Uma decepção amorosa você coloca dentro dessa mochila. Uma sensação de injustiça, sabe? Nossa, o coleguinha tem o que eu não tenho, nossa, a família do coleguinha é mais organizada do que a minha. Mais uma pedra que você vai colocando dentro dessa mochila. Até que o tempo passa e aquela mochila vai ficando pesada e você percebe que está carregando muitas bagagens do passado. E não é que a vida no presente é difícil, é que ela se torna ainda mais difícil, porque apesar dos desafios do cotidiano, além dos desafios do cotidiano que você tem que encarar, você ainda está carregando uma mochila pesada cheia de experiências do passado. E essa mochila cheia de experiências do passado, ela dói no presente. Ela pesa, ela te atrapalha a vencer o novo desafio atual, te atrapalha a ir para uma nova fase, te atrapalha a se reconhecer ou a se perceber quem você é para além das suas experiências passadas. E talvez essa crise existencial que você esteja encarando hoje seja o momento exato em que você percebeu que está carregando essa mochila por muito tempo. E você começa a perceber que existem experiências que não são necessariamente sobre você. Experiências que você teve quando era criança, nem sabia o que era vida, só precisava ser protegido de certa forma, ser amado, ser cuidado, ser acolhido, e não teve isso e precisou carregar muitos fardos e continua carregando como se eles fossem seus. Então a consciência que eu quero trazer para você é que essa crise hoje, ela não é completamente um problema, tá bom? Se você está passando por um momento de crise existencial, isso não é completamente um problema, isso pode ser um convite para você olhar para a bagagem que você está carregando com experiências do passado que você já deveria ter abandonado, ter elaborado. Talvez essa crise existencial que você esteja passando no momento te mostre um vazio na sua vida que você nem sabe explicar, mas olhar para isso vai te ajudar a entender, vai te ajudar a elaborar. Então, Rita, quais são os sinais aqui? Como saber se eu estou vivendo uma crise? O que é essa crise? Vamos lá, eu pontuei aqui para que você consiga entender, mas eu sei que você chegou aqui, você já se identificou com isso, então você provavelmente está vivendo essa crise. E o primeiro ponto é que nada parece preencher realmente você. Nada. Você busca uma conquista, uma meta, algo do tipo, mas parece que nada é suficiente. Sabe, eu queria tanto aquela coisa. Eu falo sobre inúmeras coisas. Pode ser uma roupa, pode ser um calçado, pode ser um cargo novo, pode ser uma meta pessoal no seu trabalho, sabe? Aprimorar o seu relacionamento, a sua socialização com as pessoas, seja o que for. Você alcança aquilo e não tem aquele senso assim de, nossa, que legal, isso aqui me preencheu de alguma forma, sabe? E é sempre na próxima meta, eu alcancei uma meta, mas eu tenho que ir para a próxima e para a próxima. Não tem aquele momento assim que você para e respira, nossa, isso aqui foi bom. Isso aqui que eu alcancei é legal, a gente vai alcançar outras, mas deixa eu aproveitar um pouquinho disso. Então você realmente não consegue se sentir preenchido.
E o segundo ponto, que tem muito a ver com o primeiro, parece que as conquistas elas perderam o brilho, sabe? Nós encaramos na sociedade atual um problema muito silencioso, tão silencioso que as pessoas nem veem isso como um problema. Parece que as experiências elas só são completas se elas forem compartilhadas e não só compartilhadas como aprovadas. Então, nossa, por exemplo, eu fiz uma viagem, postei lá as fotos e tal, muito bom. Então, a minha experiência ela só vai ser completa se as pessoas olharem essa foto, se as pessoas curtirem essa foto de certa forma. Então, as conquistas elas perderam o rumo central. Sabe? Eu não tô falando para você viajar, não, posta, compartilha, isso é muito bom, mas isso diz muito sobre a forma como você se sente, sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, sobre as suas conquistas. Então as conquistas elas vão perdendo o brilho, sabe? Nossa, mas se o fulano não aprovou, se eu não tive esse retorno, se parece que não teve importância, não tem o brilho para você. E esse é um ponto que a gente precisa reparar também. E a terceira coisa, que pode ser um sinal de que você está vivendo essa crise existencial, é a vida no piloto automático. Eu acho que esse é o ponto principal. Você está vivendo no piloto automático. E o perigo de viver no piloto automático é que você deixa de sentir a vida. E isso é viver? Se você deixa de sentir a vida, como que você está vivendo de fato? Você acorda pela manhã e você vai para o celular e as redes sociais, elas são como um tipo de anestesia emocional, você come mexendo no celular, você vive nesse mundo, você se muda do mundo real para o mundo mental ou para o mundo virtual e aquilo ali passa a se tornar a sua realidade. Quando você mal se espanta, você já está falando como as pessoas que você segue, você já está repetindo as trends, como os adolescentes hoje em dia que a gente vê, alguns conceitos que, meu Deus, são coisas assim, sabe? Inexplicáveis, o Pharma Áurea, o Six Seven, sabe? Eu não vou nem entrar nesse quesito, porque eu já tô, né, lá na casa dos 30, então eu não sei muito desses conceitos, mas o que eu quero te dizer? Às vezes é tanto num piloto automático de seguir as tendências que você esquece da sua própria realidade ou da sua essência. Outro problema que a gente encontra também na atualidade a inteligência artificial, ela tá aí, gente. Eu não vou ser hipócrita dizer não usemos, não. A gente usa no nosso trabalho e tudo, mas eu acredito que tem que ter o teor humano, tem que ter a tua autenticidade, sabe? A gente vai, às vezes eu até vi uma moça fazendo um vídeo essa semana, eu achei bem interessante, inclusive, ela disse que, cara, parece que todo mundo bota o mesmo prompt e repete as mesmas coisas. Às vezes num vídeo que é casual, que é para você se conectar com as pessoas, passar uma mensagem, sabe? E tudo bem se você usar, se você inspirar, tá tudo certo, mas que tenha você, que você não só ligue o piloto automático para ler um roteiro e vida que segue, sabe? Porque a gente está terceirizando tudo, até o pensar, até o raciocinar, até a sua essência, e isso nunca deveria ser terceirizado. E a quarta coisa que você percebe que está te levando para uma crise existencial é quando você começa a questionar escolhas antigas. Esse é um sinal muito forte também de que você pode estar vivendo uma crise existencial, quando você começa a questionar escolhas antigas. Quando começa a olhar para o seu trabalho, tá, por que eu faço o que eu faço? Por que eu sou assim? Por que eu tenho determinados comportamentos? Sabe? Por que eu penso da forma que eu penso? Por que eu tenho essa crença sobre o dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre filhos, sobre as pessoas? E você começa a questionar a sua visão de mundo. Aquilo que a gente sempre fala, o homem vê o mundo a partir daquilo que ele carrega no coração. Então você começa a perceber a forma como você olha o mundo e começa a questionar isso. E isso liga o nosso quinto ponto, que você percebe que já não sabe mais o que você deseja. Porque você começa a questionar a tua vida, as suas escolhas, aquilo que te trouxe para o momento presente, você não sabe mais o que você quer. Ah, eu não sei mais se eu quero seguir nessa carreira. Ah, eu não sei mais se eu quero fazer tal hobby. Eu não sei nem se isso aqui é o meu hobby, que eu passei a vida inteira dizendo que eu gostava de fazer isso, gostava, até que chega um momento será se eu gosto de fazer isso? Ou será se é uma ideia minha, um ideal de eu criado que gosta de fazer isso? Então você começa a questionar. E a partir desses 5 pontos ou desses questionamentos que vão surgindo, a gente percebe que a crise existencial, que essa consciência, ela na verdade não é um problema em si, como eu já falei, ela é esse convite. O convite para quê, Rita? Para você interromper o piloto automático. Se você trouxe consciência, se você refletiu naquilo que eu coloquei aqui para você, isso é um bom sinal, meus parabéns, você já venceu o piloto automático.
O maior desafio do piloto automático é isso, ele te impede de refletir, de pensar. Então, se você está aqui, você está pensando junto comigo. Então, piloto automático desligado com sucesso. Esse é o convite para você trazer consciência, e a minha missão nesse processo é te ajudar a expandir esse espaço de consciência. Ah, tem coisa que eu faço que eu não percebi, eu seguia só no piloto automático. Nossa, agora eu estou percebendo. Ah, tem decisões que eu tomo que eu não percebi, ela ia seguindo no piloto automático, agora eu estou percebendo. E você começa a perceber a sua vida, a sentir a sua vida. E quando eu falo sentir, não é só sentir as coisas boas, nem todo dia vai ser festa, nem todo dia vai ser... Isso o piloto automático muitas vezes confunde. Você acha, nossa, mas é porque você não está sentindo às vezes. As dores dos momentos, o desconforto, a vida real, ela envolve tudo isso. Mas esse convite te ajuda a olhar para dentro e para elaborar aquilo que precisa ser resolvido. A segunda coisa é que te ajuda a questionar as suas certezas. É um convite para questionar, nossa, eu tenho certeza disso aqui, eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Você começa a questionar, tá, mas por quê? Não, mas a vida tem que ser vivida assim, eu tenho que ter o controle de tudo, tá, mas por quê? Por que você tem que ter o controle de tudo? Por que você se sente injustiçado pela vida? Por que você sente que tem que agradar a todo mundo e ser aprovado e se esforçar tanto para caber ali no espacinho criado? Entende? Então é um convite também para questionar as suas certezas. E questionar isso te leva ao terceiro ponto, que é derrubar os personagens. Você começa a perceber, nossa, eu passei a vida inteira carregando uma mochila. Eu passei a vida inteira com essa necessidade de provar o meu valor e achava que o meu valor estava naquilo que eu fazia, quando na verdade não está. Eu achava que tinha a obrigação de que eu tinha que entregar algo para o mundo, que pagar alguma dívida ou algo do tipo. Você começa a derrubar esses personagens, esses eus ideais que você começou a criar na sua mente. E alguns comportamentos que você teve durante toda a sua história simplesmente e puramente para sobreviver, para chegar na vida adulta e conseguir assistir um vídeo como esse e ressignificar aquilo que aconteceu no passado. E o quarto ponto é que você interrompendo o automático, você questionando as suas certezas, você derrubando os personagens, você consegue criar espaço para o novo. E é por isso que eu te disse no começo desse vídeo, quando a crise existencial ela vem, você começa a abrir espaço para algo novo, você começa a se reconhecer. Então a minha proposta aqui para você com esse vídeo, por fim, é justamente essa. Te ajudar a desligar o piloto automático, a questionar as certezas, sabe? Nossa, eu achei que a vida era isso aqui, mas na verdade é isso. Eu achei que eu queria fazer isso aqui, mas eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso. Eu achava que eu era esse tipo de pessoa, mas na verdade isso aqui era só um personagem que eu como ator fiquei atuando, abracei aquilo, mas na verdade eu sou essa pessoa. E principalmente eu quero me tornar essa pessoa. Espaço para o novo. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado não só a identificar se você está vivendo uma crise existencial, mas te ajudar a se encontrar. Você que se perdeu de si no caminho, te ajudar a se resgatar. O que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? O que você vai fazer com esses personagens que você aprendeu a interpretar? O que você vai fazer com essas certezas que você construiu a tua vida inteira? O que você vai fazer com o piloto automático que gerencia a sua vida nesse momento? Eu espero que tudo isso te leve para algo novo, te ajude a entender uma parte da sua história que você antes não tinha entendido, mas que a partir de agora você se abre para entender. Eu espero que esse episódio tenha te dado esse empurrãozinho também. A gente vai ficando por aqui, claro, no final não poderia deixar de fazer o convite para você, se você quiser um acompanhamento de pertinho nessa jornada. Clique aqui embaixo tem um link onde você pode marcar uma sessão de psicanálise comigo. Tem todos os links importantes também, o Instagram que eu estou diariamente lá compartilhando conteúdos, trazendo a psicanálise prática para o teu cotidiano, conteúdo de autocuidado emocional também para você cuidar da sua mente, olhar para o seu mundo interior todos os dias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, a gente está chegando aí na faixa dos 1000 inscritos e isso é muito significativo, até porque no YouTube eu voltei recente, então a gente quer fazer esse conteúdo chegar e mais pessoas, então se inscreve aí. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve para que você seja notificado nos outros, mas que o YouTube também mande para outras pessoas. Se você estiver no Spotify, também coloca a opção de seguir, que sempre vai ter episódio novo aí para você, tá bom?
Beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo.